Peixinho, Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, regras deontológicas. Então vamos lá. Deontologia. O que vem a ser, essencialmente, para a gente compreender antes de avançar, né? Para a gente, deontologia, que palavra é essa, minha gente? Como é que a gente vai relacionar com prova de concurso? Né? A deontologia, ela está relacionada, né, à filosofia no tocante a deveres e obrigações, né? Ela se debruça sobre deveres e obrigações relacionados ao indivíduo. Nesse aspecto, deveres e obrigações relacionados ao servidor público, ao agente público. Né? Então, vocês que vão prestar um processo seletivo, uma prova para um processo seletivo, e se tornarão, ainda que temporariamente, um servidor público, né? Exercerão uma função pública, como agente censitário, por exemplo, né? Vocês estão vinculados a algumas regras legais, por exemplo. Né? Então, o servidor público, diferente do particular, né? Eu, particular, posso fazer o que eu quiser aqui na minha casa, recebo quem eu quiser, varra a casa na hora que eu quiser, compro o que eu quiser, sem nenhuma satisfação. Mas o servidor público, na gestão da coisa pública, ele está preso, ele está vinculado, como nós chamamos no dito administrativo, né, pelo regramento legal. Então, você, como servidor público, não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que está determinado em lei. Mas não só o que está determinado em lei, mas, sobretudo, obedecendo os que nós chamamos de princípios da administração pública. Então, há deveres, há obrigações, que nós chamamos de obrigações deontológicas, né? A deontologia que nós estudamos, obrigações e deveres relacionados ao servidor público, ele está relacionado à legalidade, ao que determina a lei, né? Então, por exemplo, eu, sendo policial, eu não tenho como escolher em atuar diante de uma situação de perigo. É determinação legal. Né? Eu, particular, posso escolher sim. Se há risco para a minha vida, eu não sou obrigado a atuar. Mas, diferente do servidor público, ele está preso, né? Ele está vinculado a uma ordem legal de atuação. E essa atuação, ela não pode estar divorciada, ela não pode estar separada de mandamentos éticos, né? De orientações morais. Então, a ética, por sua vez, quando ela orienta a conduta, a ética, ela é constituída por um conjunto de regras morais. Né? É o estudo das regras morais que orienta a conduta de um indivíduo, de uma pessoa. E nesse caso aqui que nós estamos estudando, ela orienta a conduta dos indivíduos no fazer público. Né? Nós questionamos muito os agentes públicos. Né? Às vezes nós temos serviços públicos de baixa qualidade pela prestação em si, realizada por alguns servidores públicos que estão divorciados por essas regras mandamentais, por essas obrigações e deveres de servir a população. A palavra república vem do latim, significa res, coisa pública. A coisa não é sua. A coisa particular que lhe pertence, você usa como bem lhe aprouver. A coisa pública pertence ao todo, à sociedade. Então, você não pode agir conforme o seu querer, a sua vontade. Aqui na minha casa eu faço o que eu quero. Né? Mas, como gestor público, como servidor público, empregado público, eu estou ligado a regras legais, né? A regras pautadas por princípios da administração pública. Legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nunca esqueçam isso, que está lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Eu não gosto de macete, mas irei dar essa colher de chá para vocês. Meus colegas professores de cursinho sempre falam, para não esquecer os princípios da administração pública, lembre da palavra LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Feito essa observação inicial, vamos estudar hoje, um dia específico, sobre as regras
deontológicas do servidor público no IBGE, ou seja, os deveres e obrigações que estão vinculados ao servidor público do IBGE. Então, como é que a gente estruturou a aula hoje? Nós vamos dissecar a primeira parte, né? Essa primeira parte está formada por 13 incisos. Boa noite, Gabi. Não escuta o professor. Vamos lá. Tem mais alguém que não está me escutando? Está todo mundo me escutando, só a Gabriela que está com um probleminha. Aqui está normal. Maria está normal. Mais alguém? Aqui está o normal. Olha aí, Lausana. A menina tricolor. Caroline, normal. Leonardo, beleza. Gabi, eu vou lhe pedir um favor. Dá uma olhada aí se não tem alguma coisa que esteja impactando no seu aparelho. Marina, normal. Ok. Tá? Valeu, Fernanda. Aqui o som está normal. Então, vamos lá. Ô, professor, a aula de sábado está gravada aonde? Que eu não assisti. Osana, vou lhe pedir um favorzinho para a gente encurtar o tempo, certo? Tem Valécio aí, que é o cara arretado da tecnologia. Ele aí que é o nosso produtor, por assim dizer. Caroline também. São os cabeças pensantes aqui que está guiando com a gente esse projeto, né? Que é uma construção coletiva do Círculo Palmarino. Então, no final, Valécio vai lá no grupo e a gente conversa com vocês sobre as aulas gravadas no sábado e na quarta-feira. E de hoje também, tá certo? Então, vamos aqui. Bem-vindo, Ivaneide. Então, nós vamos estudar, viu, Osana? 3 incisos hoje. 3 incisos que está na primeira parte do Código de Ética do Servidor do IBGE. Incisos, eles são caracterizados por algarismos romanos, né? Quando você olha um artigo de lei, você vai ter lá o artigo 124, por exemplo, inciso tal. Quando você for ver o inciso ele está caracterizado por algarismos romanos. São 3 incisos. Eu separei por temática para facilitar o nosso entendimento. Qual a orientação que eu dou de estudo para o Código de Ética do IBGE? Leitura. A gente lê, grifa as palavras importantes, porque o segredo está nas palavras. E tem muita pegadinha em concurso público que utiliza uma palavra modificada para lhe induzir a erro. Tá certo? Então vamos lá. Bem, a primeira parte que nós vamos logo ver é o inciso 1. O inciso 1 fala sobre dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais. Dignidade na atuação do servidor público, ou seja, ele ter a respeitabilidade, o respeito em relação à sua atuação, no seu servir à coisa pública. Né? O decoro, né? O cuidado com a imagem que a sociedade tem sua como servidor público e da sua instituição. Né? Então, se exige essa obrigação do servidor que ele tenha cuidado com a imagem sua e da instituição, em termos de decoro, em termos de dignidade. Dignidade significa honra, o que a sociedade pensa de você e o que você pensa a respeito da sociedade, certo? Mas a dignidade que se fala aqui é chamada honra objetiva. O que a sociedade acha do serviço público do IBGE? Então, esse servidor tem que ter o zelo com a sua imagem, com a sua conduta, né? Com a eficácia e eficiência do serviço prestado. Eficácia no sentido de resultado, né? Esse resultado esperado da sua atividade. E eficiência com relação ao objetivo a ser alcançado. Tudo isso aí enlaçado com os princípios morais, certo? Então, atuação. Vocês vão atuar neste concurso, por exemplo, com questionário de pesquisa, coletando informações. Então, se exige que vocês tenham esse zelo e cuidado com a imagem, né, da instituição e da sua função pública, certo? Ok? Então, o que é que diz aqui o inciso 1? Né? Dignidade
a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais. Eu peço a vocês, eu não grifei aqui, mas que vocês grifem no inciso 1, esses elementos: dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais. Por quê? Em uma questão de concurso, eles podem vir perguntando todos esses elementos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. E pode retirar um e colocar uma palavra no meio que não tenha nada a ver. Por exemplo, a legalidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a eficiência são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. Questão falsa ou verdadeira? Quando eu omito, ou retiro e substituo por outras palavras, isso tem a intenção de levar a pessoa, o candidato, a erro, certo? Então, grifem: dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais. São primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. Ou seja, vocês devem observar o cuidado com a imagem, né, com a dignidade, o que a sociedade pensa do IBGE e da sua função, o decoro, o zelo significa cuidado, a eficácia, né, os efeitos exigidos ou esperados da sua função, a eficiência e os princípios morais, certo? Vocês devem estar atenados a esses elementos, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, certo? Seja no cargo ou se vocês não estiverem trabalhando, estiverem em folga, né? Se espera que o servidor público tenha esse cuidado e esse zelo com a sua atividade, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos, atitudes serão direcionados para a preservação da honra. Olha aí mais uma vez, dignidade e honra. A imagem e a tradição do serviço público. O que é que se espera em termos de honra, né, de dignidade do serviço público? Que seja uma imagem, em regra, né? Pô, nós temos um serviço público que funciona, de qualidade, embora essa não seja a regra no Brasil. Nós sabemos muito bem disso, né? Nós acorremos a instituições públicas de segurança, de saúde, nós, às vezes, não somos bem tratados, né? Pois bem, como um todo, em especial das pesquisas estatísticas geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, oportunidade, os custos e os ônus. Qualidade, oportunidade, os custos e os ônus estão relacionados com eficácia e eficiência, ou seja, os resultados obtidos e se você conseguiu atingir as metas requeridas em termos de eficiência. Tá certo? Então, essa última parte que eu grifei no slide, qualidade, oportunidade, custos e ônus, está relacionado com a eficácia e eficiência. Preservação da honra e tradição com a imagem, com a dignidade, com o zelo e decoro que se espera com relação ao servidor público. Certo, gente? Então, eu peço a vocês que grifem, interpretem cada inciso, entenda o que ele quer dizer. Ele está falando aqui sobre dignidade, sobre decoro, sobre zelo, eficácia, eficiência e consciência de princípios morais, ou seja, da imagem do servidor público, a imagem do serviço público, a eficácia com relação aos resultados esperados e exigidos, né? E a eficiência com relação às metas e objetivos que se deve ter na feitura de um serviço público. Por exemplo, educação pública é um serviço público? É. O que é que se espera da educação pública? É uma educação pública de qualidade que atinja metas. Se não há metas atingidas, é um serviço público ineficiente. Tá certo? Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Opa. Passando para o segundo inciso. A escolha do servidor público em sua conduta profissional. Certo? Então, o que é que diz aqui o inciso 2? O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Ele não pode renunciar a princípios morais na sua conduta enquanto servidor. Ele pode até renunciar na vida particular, é um problema dele,
se ele não é ético nas relações com as pessoas, se ele não é leal, se não tem uma conduta esperada nas relações de amizade, é uma coisa. Mas isso não é permitido ao servidor público no exercício da sua função, tá certo? Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, certo? Ok, porque, como eu disse, o servidor público está vinculado à lei. Ele não pode agir de acordo com a sua vontade, mas sim de acordo com a vontade legal. Se eu sou policial, vejo um crime acontecendo, eu tenho que atuar porque a lei determina. Se eu sou diretor de uma escola, chega uma criança para matricular, eu devo matricular, não tenho escolha, eu não vou lhe matricular porque eu não quero, certo? Porque não fui com a sua cara. Então, todo servidor público deve agir de acordo com a legalidade, tá certo? Então, você não tem que só escolher entre o ilegal e legal. O justo ou o injusto, né? O valor de justiça no caso, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas, sobretudo, de acordo com princípios morais e éticos entre o honesto e o desonesto. Essa é a baliza que deve conduzir, essa é a opção que deve, as opções que devem conduzir o agir em termos de escolha do servidor público. Por exemplo, você, agente censitário do IBGE, que sai a campo, né? E aí tem um compromisso ético e moral, como servidor público, de se pautar pela fidelidade, né? Pela veracidade, de colher as informações, de relatar as informações nos questionários. Se você falseia as informações, você está, por outro lado, infringindo regras éticas, né? Infringindo a conduta esperada sua enquanto servidor público. Você não está tendo respeito à imagem, ao zelo. Você está agindo de forma ilegal. Né? Você não está agindo de forma justa com relação à sua atuação. Tá entendendo? E, por outro lado, eticamente, sua conduta é desonesta na medida que falseia informações quando lhe é exigida outro tipo de conduta. Consoante, seguindo aqui a leitura, as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal vai falar exatamente sobre os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão vinculados à sua ação. Aquele que não age de acordo com a legalidade, de acordo com a impessoalidade, né? Ou seja, tratando as pessoas de forma impessoal, não conforme a pessoalidade, porque não é o seu mercadinho, não é a sua lanchonete, onde você atende quem quiser, né? De acordo com a moralidade, aos preceitos morais, às regras morais, a publicidade que é exigida, né? E a eficiência, se você não age dessa forma, de acordo com os princípios morais, você pode ser enquadrado em uma conduta de improbidade administrativa e ter sanções legais do ponto de vista penal, né? A depender do caso, e do ponto de vista civil. Mas, enfim, né? Essa é a obrigação moral, um dever ético que o servidor público deve se pautar na sua conduta entre escolher entre o legal e o ilegal, escolher a conduta legal e, sobretudo, a conduta honesta. Certo? Então, seguindo. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, o elemento do Código de Ética Profissional do Servidor Público e o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos, científicos e ética profissional. A escolha que se fala aqui é a escolha no atuar profissional, como você deve atuar profissionalmente, né? Além de atuar de acordo com a legalidade, de acordo com o princípio de justiça, de acordo com a conveniência que a administração exige naquele momento e a oportunidade, você deve atuar com honestidade na sua atuação profissional, abarcando metodologias, práticas, técnicas e científicas para a sua atuação enquanto agente censitário. Tá certo? Inciso 2. Vamos lá. Inciso 2.
Já falamos, inciso 3. Aqui é o artigo 37 da Constituição, que eu falei para vocês nesse exato momento, né? Vocês vão lá no Google, Constituição, vão achar que fala sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? 3. Fala sobre ética, moralidade e finalidade da conduta do servidor público. Certo? Então, como eu estava falando, inciso 1, falamos do decoro, da imagem, da eficácia e eficiência. No inciso 2, sobre as oportunidades de escolha, né, que deve ser pautado entre o legal e ilegal, oportuno e inoportuno, honesto e desonesto. E aqui ele avança para falar especificamente sobre a moralidade que deve revestir a sua conduta enquanto agente censitário do IBGE. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Vejam que estas palavras... Posso sim, Leila. Vejam que estas palavras, viu, Leila, que estão grifadas aqui, não foram à toa. Eu quero que vocês prestem atenção nela, porque são palavras que vêm nas provas de concurso e levam vocês a confusões, né? A errar uma questão. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Ora, como eu disse no início, a gestão da coisa pública, vocês atuando como agente público, vocês não estão cuidando da coisa privada, é da coisa pública. República, res pública, coisa que não é sua, né? De forma particular, é coisa que é sua também, mas de toda a sociedade, tá certo? Então, a moralidade implica aqui também você entender que está trabalhando para o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, a conduta moral e a conduta ética está vinculada à determinação legal. Todo agente público deve agir de forma a atender o princípio da legalidade, o que determina a lei, e, sobretudo, agir de forma moral. Nem sempre a lei ela desemboca em condutas morais. Então, a moralidade também deve pautar a sua ação. Por exemplo, quando magistrados requerem um aumento de salário baseado na lei, né, bolsas, auxílios para comprar livros, dentários, etc., né, diante do grande salário que eles têm, nem sempre essa regra legal ela atende ao princípio de moralidade na gestão da coisa pública, né? Nem sempre algumas condutas realizadas por servidores públicos atendem à moralidade. Por isso que a moralidade também é um princípio da administração pública a ser observado, para que o cara diga, estou fazendo o que a lei determina. Eu estou falando que a lei me mandou, mas a lei também tem que estar alinhavada junto com o conteúdo de moralidade, né, conteúdo ético que você tem que ter na condução do serviço público, enquanto servidor público. O servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas. Então, veja bem, se você, como agente censitário, resolve, de forma preguiçosa, não fazer o seu trabalho, né? Não vou fazer o meu trabalho hoje não, porque eu estou cansado, vou falsear as informações aqui e voltar para casa mais cedo, certo? A sua conduta até está revestida de conteúdos, né, distantes da moralidade administrativa que se espera. Por quê? Se você não traz resultados que se espera da sua conduta, ele atenta contra a moralidade, contra a eficácia do seu serviço, porque não vai refletir os resultados que se espera, né? As informações que o IBGE traz, colhe, serve para fomentar e fundamentar políticas públicas de combate à desigualdade, de combate à pobreza no Brasil, né? Enfim, as desigualdades regionais. E se essas informações é colhida de forma deturpada, o agente público está inobservando, desobedecendo condutas éticas dele requerida, sobretudo com relação à moralidade, certo? Então, poderia dizer aqui, o servidor deve ter consciência da importância das informações
que vocês vão coletar? As informações estatísticas, geocientíficas, a fim de atender o direito à informação pública de modo imparcial, com igualdade de acesso. Para que é que servem as informações do IBGE? Como eu falei, para fundamentar políticas públicas, para a gente entender o nosso país, as desigualdades que revestem nosso país, desigualdades regionais, desigualdades materiais, financeiras, e assim, melhores políticas públicas possam ser feitas a partir de informações. Esse é o trabalho relevante que vocês vão fazer. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade do processo de produção, porque se você faz um trabalho desleixado, descompromissado, isso vai ter impacto nas informações colhidas, né? Adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Isso me lembra muito um cidadão que andava ali pela saúde, e ele destoava da classe de agente de saúde, né? Que são pessoas compromissadas. O que ele fazia? Ele fingia que tinha visitado X casas e ia fazer umas anotações lá. Ora, quando o cara faz isso, esse indivíduo, né, e depois ele foi até denunciado pelos próprios colegas, quando ele faz isso, ele está descumprindo o dever ético, um dever ético, legal, moral, né, que atenta contra a eficácia e eficiência de uma política pública de combate à epidemia da dengue, por exemplo. Né? Então, vocês, como agentes censitários, têm que se pautar por essa questão, por essa observação. Né? Inciso 4, remuneração e moralidade. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos, pagos direto e indiretamente por todos, até por ele próprio. Por que por ele próprio? Porque você faz parte da sociedade. Você paga tributos em forma de impostos quando você compra um biscoito recheado no mercadinho. Quando você compra uma cerveja, compra um cigarro, ali são tributos na forma de impostos que vão servir para custear a máquina pública e custear o seu salário também, a sua remuneração. Então, veja bem, é uma coisa muito engraçada, né? Algumas pessoas, alguns colegas policiais que já conversei, vocês reclamam da polícia, mas na hora que precisa, liga para a gente. Sim, claro que a gente tem que ligar para vocês, porque vocês exercem uma função pública e fizeram concurso para isso, e são custeados com dinheiro público para isso. Né? Existe, às vezes, uma inversão de valores por servidores públicos com relação à sua prática. A sua função não é uma função particular, é uma função para servir o povo, servir a sociedade, servir a coisa pública. Então, você é remunerado pelos tributos pagos direto e diretamente, imposto de renda, ICMS, contribuições sociais, por você também, e por isso exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre ao direito. Ou seja, e aqui é para vedar que você receba dinheiro por fora, receba valores que não são contabilizados dentro da máquina pública. É vedado ao agente público receber dinheiro de particulares para exercer a sua função. Certo? Isso aí redunda, inclusive, em consequências outras do ponto de vista legal. Se você recebe um dinheiro de particular para fazer a sua função, você está cometendo um crime de corrupção. Então, você, como agente censitário, a sua remuneração é custeada pela coisa pública através de tributos que você paga direto e indiretamente tornando a sociedade, certo? Então, quando eu falo aqui como elemento indissociável, preste atenção nesse grifo aqui, de sua aplicação, de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Certo? Então, a legalidade da remuneração está no custeio de cada servidor público pela coisa pública, pela administração pública, não pela administração, pelo particular, pelo setor privado. Pagar o policial para fazer segurança na minha rua é coisa ilegal. Né? Eu estou custeando um serviço público de forma particular, ofende a diversos princípios, dentre eles a igualdade, por exemplo, que ele vai fazer a segurança diferenciada da minha rua com dinheiro público, pago também por fora, né, com um dinheirinho por fora, com o meu dinheiro. Né? Então, é vedado ao servidor público, de forma geral, qualquer tipo de remuneração que não seja oriundo da coisa pública, de origem pública. Tá? Bem-estar do servidor público e da sociedade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Acréscimo ao seu próprio bem-estar. Por que acréscimo ao seu próprio bem-estar?
Você não faz um trabalho para terceiros somente. Você faz um trabalho, você como agente censitário, faz um trabalho para a sociedade que você está integrado. Quando você coleta informações, por exemplo, em seu bairro, sobre o número de famílias que têm X aparelhos eletrônicos, que têm acesso à internet, que é formado por X pessoas, que tem X mulheres que são chefes de família, você está fazendo uma leitura da sua sociedade, da sociedade que você está integrado, certo? Com vistas a quê? A promoção de um bem-estar social. O bem-estar social de todas as pessoas, inclusive a sua. Você não é nenhum estrangeiro que foi trazido para cá para fazer um trabalho. Você está fazendo um trabalho dentro da sua sociedade em que você está inserido, certo? Então, visa o seu trabalho, sobretudo, não só a promoção do bem-estar de outras pessoas, mas a sua também. Então, é necessário que você tenha esse compromisso ético, né? Já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, é um preceito ético, uma obrigação ética, uma regra deontológica sua, também exercer com zelo, com eficácia, com eficiência, com moralidade, já que vai acrescer também o seu bem-estar, na medida que você faz parte dessa sociedade. Tá? Inciso 6. Vida privada do servidor, exercício profissional. E aí que entra a grande questão, né? Você, como servidor público, tem uma vida profissional pública e uma vida privada, certo? Preste atenção, função pública. Função pública, essa palavra muitas vezes aparece em questões confundindo os candidatos com atividade pública, exercício público, cargo público. Aqui está, função pública. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Então, o que você é fora da atividade profissional também tem impacto na sua vida como servidor público. Não só no serviço público, mas no serviço privado também. Veja as grandes empresas, o cuidado que hoje em dia elas têm. Se eu sou servidor de uma empresa privada e começo com discurso de ódio, discurso racista, discurso sexista, misógino, eu corro um grande risco de ser demitido. A mesma coisa se aplica ao servidor público. O servidor público deve entender que, além da sua função pública, a sua vida privada também reflete na sua atuação dentro da administração pública. Então, quando ele diz aqui que se integra na vida particular de cada servidor, a sua função pública, você não deixa de ser agente censitário quando está de folga, né? E aí você não tem uma margem de liberdade para fazer o que você bem entender, que venha atentar, que venha macular a sua imagem como agente público ou macular a imagem do IBGE. Digamos que você, como agente censitário, de repente faça um trabalho na comunidade e de lá comece a falar da vida das pessoas, o que você encontrou, e esculhambar as pessoas e colocar nas redes sociais o que você encontrou, né? Falando mal da comunidade que você foi visitar para colher as informações, etc. Certo? Minha rede social diz respeito à função pública. Sim, sim. Cada vez mais. E hoje, cada vez mais, meu amigo. É assim, ó, se você tem uma função pública, né, você tem que ter cuidado, inclusive, com a sua vida privada, como ela vai afetar no exercício profissional. Então, digamos, um agente censitário que tem uma conduta, começa a falar da visita que ele fez e falar mal da vida das pessoas, né? Isso pode afetar o seu exercício profissional e a imagem do IBGE. Está entendendo? A vida privada de um servidor público também está vinculada à sua função pública, né? Imagine um policial que, fora do serviço, age de uma forma truculenta na rua, bate nas pessoas, né? Mas eu estou fora de serviço, posso fazer o que quiser. Não é bem assim. Ele não deixa de ser policial quando ele está sem farda, né? Ou um professor que age com misoginia nas redes sociais. Mas agora eu não estou dando aula, eu posso agir como eu quiser. Um professor, um policial, um agente público deve entender que a sua vida privada também reflete, faz uma revisão em sua rede social o mais breve possível, Ângelo, beleza. Reflete também na sua vida dentro da administração pública, dentro da sua função pública exercida. A gente vai voltar aqui a essa questão, viu, Ângelo? Eu vou abrir brevemente para vocês falarem exatamente o que querem para a gente esclarecer. 7º,
Inciso 7. Publicidade e confidencialidade dos dados coletados pelo servidor público. Vimos que, no artigo 37 da Constituição, a publicidade é um princípio basilar, fundamental da administração pública. Todos os atos da administração pública devem ser publicados, publicizados. Significa que nós temos o direito a ter acesso às informações, exceto em situações bem excepcionais, como, por exemplo, processos criminais, inquéritos, segredos de Estado, mas as demais informações devem estar aptas a serem acessadas. Nós vivemos atualmente num país, né, que o governo federal tenta inviabilizar o acesso à informação, com o INEP, na gestão do Ministério da Saúde, ofendendo o princípio da publicidade, o direito que nós temos de ter acesso à informação. E vocês, na função que irão exercer, são ferramentas importantes da administração pública, sobretudo do IBGE, porque vocês vão coletar informações, né? Vocês vão alimentar essas informações na administração pública e possibilitar a eficácia, né, a efetividade, melhor dizendo, do princípio da publicidade. Certo? O que é que diz o inciso 7? Salvo os casos de guerra, os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, situações bem excepcionais. Casos de segurança nacional, investigações policiais, né, ou interesse do Estado brasileiro, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. A lei da transparência foi muito contestada. Por quê? Porque ela revelou os altos salários da magistratura, né? Que ofendia a moralidade, os altos salários que esses servidores públicos recebiam. Por que eles não queriam que nós soubéssemos, né? Essa caixa fechada, né, ela ofende o princípio da moralidade. Se a coisa é pública, se a gestão é pública, deve ser aberta para que todos nós tenhamos acesso. Ensejando sua missão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar. Ou seja, se você nega o acesso à informação, isso ofende a moralidade administrativa. É dever seu, como agente censitário, oportunizar o acesso às informações, à publicidade. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletadas pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Vocês irão coletar dados, mas não é de Dona Joana, de Dona Francisca para pôr nas redes sociais. Você vai coletar dados impessoais das famílias, da sociedade brasileira. O que é que o IBGE está dizendo aqui? Você tem essa obrigação de coletar informações de acordo com a lei, de acordo com a moralidade administrativa e tornar público, mas não revelar o aspecto privado, né, a privacidade das pessoas. Você não pode, como agente público, colocar nas redes sociais, por exemplo, a vida privada de Dona Joana, que você visitou, que tem 6 filhos, que tem uma geladeira só, não tem televisão. Isso não é informação pública, isso é uma informação privada, certo? A informação de Dona Joana tem que estar diluída com o resto das informações das famílias brasileiras, para que aí a gente tenha um mapeamento. O que é que o inciso diz aqui? A publicidade é um direito, né? É um dever seu a ser exercido, a ser realizado como servidor público, porque atende à moralidade, mas você também tem o dever de não devassar, expor a privacidade e a intimidade das pessoas. As informações colhidas são para dados estatísticos e são estritamente confidenciais no tocante às pessoas, a privacidade e a intimidade das pessoas, certo? Ok? Inciso 8. Veracidade das informações. Toda pessoa tem direito à verdade. Então, você, como agente censitário, tem a obrigação, o dever moral, o dever ético, de se pautar pela veracidade, pela verdade a ser colhida. Não falsear informações. Até porque é crime contra a boa-fé da administração pública, né? O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, como diz aqui, ainda que contrária
aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Então, se o agente público, se um presidente, por exemplo, quiser que seu ministro da Saúde falseie as informações, que está tudo bem, que não tem pandemia, que não tem negacionismo, isso é uma infringência a um dever moral, a um dever ético. Vocês, como agente censitário, não podem falsear informações. Falsear informações, além de ser crime, é uma infringência ética ao Código de Ética do Servidor Público do IBGE. Ainda que seu chefe determine, olha, nessa localidade aqui, vamos dizer que todo mundo está bem, que não tem problema de saneamento básico, que não tem problema de segurança, que todo mundo tem geladeira em casa, tem televisão, tem acesso à internet, tem as condições de moradias bem equalizadas, enfim. Se você assim o faz para ter interesse do seu chefe, da administração, do seu chefe hierárquico, você está descumprindo um preceito ético do inciso 8º com relação à veracidade das informações. É o seu compromisso como agente censitário. Nenhum Estado pode crescer e estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão da mentira. Parece muito atual, né? Está dizendo aqui. Que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. A mentira, né? O falsear de informações acaba com a sociedade. E nós estamos vivendo um grande dilema atualmente com a pandemia por conta disso. Inciso 9. A cortesia e zelo na conduta do servidor público. Vocês, como servidores públicos, devem se pautar pelas boas relações, pelo bem tratar das pessoas. Muitas vezes nós vamos a algumas repartições públicas e somos bem maltratados, né? A gente vai numa delegacia, a gente até desiste de prestar uma queixa, uma ocorrência por conta disso, né? Alguns locais nós somos bem tratados, outros não. Então, a cortesia é um princípio ético, um dever moral e ético, e deve pautar a conduta do agente censitário e de todo e qualquer servidor público. A cortesia, a boa vontade, né? Você não está na gestão da sua casa. Na minha casa aqui eu recebo quem eu quiser, se eu tiver de mau humor, de mau ou de bom humor. Mas na coisa pública, eu não tenho essa discricionariedade, por assim, esse espaço. Eu tenho que tratar as pessoas bem, como servidor público, né? O cuidado, o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina, certo? Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, até porque você não está ali de graça, você está recebendo pelo exercício da sua função, que paga seus tributos direto ou diretamente, significa causar-lhe um dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças, seus esforços para construí-los. Então você tem a obrigação não só de tratar as pessoas de forma cortês, educada, né, mas de zelar pelo patrimônio público, zelar pelo bem público. Até porque você, colocado ali como servidor público, você tem essa procuração dada pelo Estado para administrar a coisa. É uma obrigação moral, é um dever ético. Ser cortês, atuar de forma zelosa com relação aos bens públicos da administração. Até porque as pessoas pagam através de tributos, você também paga através de tributos, a sua própria remuneração. Tá? Inciso 10. Mau atendimento do servidor público à população. Então, o que é que diz o inciso 10 aqui? Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça as funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. Claro que nós temos que atentar para as condições de infraestrutura. Muitas vezes, alguns servidores não têm o que fazer, né? Tentam fazer o seu melhor. O que é que esse inciso quer dizer aqui? Que é a obrigação sua agir de forma eficiente, agir de forma zelosa, no seu desempenho profissional. Não procrastinar, não ser retardatário, né, preguiçoso, há uma pessoa ali lhe esperando para fazer um determinado serviço, um determinado atendimento, você, daqui a pouco eu vou. Eu, como advogado, enfrento isso constantemente, quando estava podendo ir no fórum, né, para ser atendido. Então, estava lá as pessoas dando risada, batendo um papo, tomando café, enquanto eu estava aqui no balcão esperando ser atendido, eu e a parte, e outras pessoas, né? Então, esse tipo de conduta desidiosa, desrespeitosa,
de você não atender e exercer a sua função, criando situações de atraso, criação de filas, etc., né? É também uma infringência ética. Se você está ali para cumprir a sua função, faça com eficiência, até porque eficiência é um dos princípios da administração pública, que exige o comprometimento do servidor público com resultado, com finalidade, certo? Então, isso, como diz aqui finalizando, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos, à magistratura como um todo, né? Esses processos que levam anos. É uma infração ética. Eles desrespeitam sempre a determinadas determinações éticas e morais, né? Porque a justiça tardia é a mesma coisa de justiça, não adianta nada. Tá? Então, como servidores públicos, deem exemplo, ainda que esses caras não deem exemplo para ninguém. Vamos lá. 11. Ordens legais e hierárquicas e a negligência do servidor público. Falei para vocês desde o início, o princípio da legalidade, viu, Marina, determina que a gente tenha que agir como servidor público de acordo com o mandamento legal, certo? E dentro da administração pública tem o que nós chamamos de poder hierárquico. Você deve obedecer à legalidade e, sobretudo, às ordens hierárquicas que não sejam manifestamente ilegais. Se o seu chefe determina a ordem ilegal, você, como servidor público, você não está obrigado a cumprir. Mas todas as ordens hierarquicamente baseadas na lei e na moralidade administrativa devem ser obedecidas. A negligência, o agir preguiçoso, negligente do servidor público, constitui uma inobservância, uma desobediência ao dever moral de atuação, de obedecer a hierarquia legalmente fundamentada. A ordem deve estar fundamentada na lei, de como você agir. Se você assim não age, ou age de forma negligente, você está desobedecendo uma ordem legal. Por exemplo, você tem uma ordem hierárquica de atuar em determinado bairro, coletando informações, e assim você não faz, ou faz de forma preguiçosa, desleixada, não colhe as informações, isso é uma infração ética, de acordo com o Código de Ética do IBGE. Tá certo? Então, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvio tornam-se, às vezes, difíceis de se corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função. Então, esse preceito exige que você não seja um indivíduo preguiçoso, negligente e desrespeitem a ordem hierárquica, desde que esteja fundamentado na legalidade, na lei. Inciso 12. Aí fala da falta, a ausência do servidor público ao seu serviço, sem que esteja justamente fundamentado ou motivado. A ausência é sem motivo do servidor público. Toda ausência injustificada do servidor público ao seu local de trabalho é fator de desmoralização. Faltar ao serviço público sem justificar desmoraliza não só o serviço público, mas também o serviço privado, sobretudo o serviço público. O que quase sempre conduz a desordens nas relações humanas. Então, mais um quesito relacionado à ordem ética, ao mandamento ético ao servidor público. Você tem o direito a se afastar? Sim, desde que justamente motivado. Se você falta porque foi para o carnaval ou porque está de ressaca, é um justo motivo que desmoraliza o serviço público e atenta contra o decoro, contra a imagem, contra a eficácia do serviço público. Desmoraliza o serviço público. E desmoraliza também o servidor no exercício da sua função. O inciso 13, para terminar, né? Colaboração no trabalho do serviço público do IBGE. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração. Que colaboração é essa? Colaboração técnica, colaboração científica para a execução da sua atividade. Porque nós vimos que a remuneração, né, é colaboração financeira. A remuneração é essencialmente pública, através de tributos que a sociedade paga e você também.
pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. A importância do seu atuar, né, na coleta de informações para subsidiar o IBGE no fomento, no desenvolvimento de políticas regionais. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas. A colaboração, no sentido amplo, inclusive dos seus pares, dos seus colegas, privilegiando-se, assim, um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e a coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais e de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, diretrizes, planos, programas para a produção estatística e cartográfica, processos que devem irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países, por meio de uma utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas estatísticos. Esse inciso final, o 13, é bastante extenso, fala da colaboração e da projeção dessa colaboração em termos internacionais, né, em termos técnicos internacionais, na elaboração de estatísticas cartográficas, né, da colaboração e cooperação internacional, multilateral, entre países. Né? Por exemplo, nós vivemos na América Latina, é necessário que a gente compartilhe informações, porque um problema nosso afeta também a outros países e assim vice-versa. Né? Bem, vamos seguindo aqui para a gente terminar. Eu trouxe aqui algumas questões, tá certo? Vamos lá, responder essas questões e aí eu volto para o que Leila Custódio falou aqui. Acho que foi Leila, perguntou. Né? A gente volta aqui para abrir o espaço para vocês falarem, tá bom? No que concerne às regras deontológicas estabelecidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que, vamos lá, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como obrigação, independente do seu próprio bem-estar, já que, como funcionário público, integrante do Poder Executivo, o êxito desse trabalho é requisito essencial à manutenção de seu cargo, não dizendo respeito ao seu patrimônio e sua vida particular. Vamos lá. Essa questão A, ela reflete exatamente o que nós temos aqui no inciso 5. Vamos ver se a gente consegue pegar o inciso 5 aqui. Tá? Inciso 5. Das regras deontológicas. Deixa eu ver se eu consigo. Valécio, como é que está o tempo de gravação aí? Tá ok? Pronto, valeu. Então, ótimo. Tá aqui agoniado aqui, sem saber. Tá? Vou até desacelerar um pouquinho para a gente trabalhar legal. Então, vamos lá, gente. Se eu compartilhar aqui com vocês, tá? O código de ética, tá? Essa primeira questão, o inciso 5. O inciso 5, o que é que ele nos vai dizer? O inciso 5, deixa eu ler para vocês aqui. Compartilhar. Deixa eu aumentar aqui a projeção para ver todo mundo ler direitinho. Bem, a primeira questão vai nos dizer o quê? Do slide. Trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como obrigação. Ok. Independente do seu próprio bem-estar. Independente do seu próprio bem-estar, se ele faz parte da sociedade, conforme eu falei na aula,
e ele contribui para o bem-estar da sociedade. Como é que é independente? Mas vamos lá. Já que, como funcionário público integrante do Poder Executivo, o êxito desse trabalho é requisito essencial à manutenção do seu cargo, não dizendo respeito ao seu patrimônio e à sua vida particular. Aí vamos lá, o que é que nos diz aqui? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. E lá diz diferente, dependente do seu bem-estar, como cidadão integrante da sociedade. O êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, a letra A do slide, ela está errada, porque ela descarta o bem-estar do censitário, do agente público, né, como parte do seu trabalho. O bem-estar dele e da sociedade fazem parte desse trabalho. É exatamente isso que diz o inciso 5. Aí que eu chamo a atenção de vocês. É necessário que vocês façam uma leitura de cada inciso, grife essas palavras-chave e interprete. Tá? Letra B. Então, a letra A está errada. É só dar uma lida no inciso 5 que vocês vão encontrar o erro. Como diz aqui, independente do seu próprio bem-estar, e no nosso código está lá, com acréscimo ao seu próprio bem-estar. Certo? O bem-estar do servidor público não está fora do seu trabalho. Ele está dentro. Ele faz o serviço não só para a sociedade, mas para ele também, porque ele faz parte da sociedade. Alguma dúvida, gente? Letra B. Para quem está acompanhando aqui com o nosso slide. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou diretamente por todos. Beleza. Até por ele próprio. E por isso, se exige como contrapartida perdão, que a moralidade administrativa se integre no direito. Até aí tudo bem. Sendo dissociável de sua aplicação, de sua finalidade. Sendo dissociável. Vamos ao inciso 4, que fala exatamente sobre remuneração. Olha o inciso 4 aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui. Ó. O que é que diz o inciso 4? A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos diretamente por todos. Ok, correto. Até por ele próprio. Ok. E por isso exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito. Perfeito. Igual que está lá na questão. Como elemento indissociável. Lá está elemento dissociável. Então, o cuidado nas expressões, nas palavras, é essencial para que vocês não errem. Se cai numa questão, aí o cara está tudo certo aqui, vai lá, não presta atenção que a palavra é dissociável, ou seja, o que não associa, né? O que não está junto, ele erra. Aqui diz o seguinte, que é indissociável, inseparável. Tá entendendo? A palavra aqui é dissociável, quer dizer que é inseparável de sua aplicação e de sua finalidade. Ponto. Então, quando a gente lê o inciso 4, já conclui que a letra B também está errada. Vamos lá. Vamos ver a outra letra C. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Ok, nós vimos isso. Deve ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Claro, você como agente público está trabalhando para o bem comum da sociedade, não para o seu bem privado. O equilíbrio entre legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Vamos lá ver o que está de errado, o que está incorreto. Professor, vou sair, tem outra aula agora. Valeu, o Raí. Depois, vê a aula gravada aí para não perder. Valeu, irmão? Ok. Certo? Me parece que a letra C está correta. Certo? Fala sobre a moralidade. Vamos ver? Vamos guardar ela aqui. Oi, Osana. O que foi, Osana, que está dando risada aí?
Rosana está calada hoje, né? Aqui, ó, inciso 3, viu, Rosana? Depois fala para Raí. A moralidade da administração pública, inciso 3, deixa eu pegar aqui para vocês. Não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, me parece que a letra C, de acordo com o inciso 3, é a mais correta, porque está de acordo com o que está descrito lá. Tá? Letra D, vamos ver se a letra D também está errada, está incorreta, enfim, como é que está essa situação. Letra D, toda pessoa tem direito à verdade, ok. Lembra da veracidade das informações? Sendo que o servidor público poderá omiti-la. Opa, eu não preciso nem ler mais nada aí. O servidor público pode omitir informações? Pode mentir, falsear informações? Claro que não. Ó, já descarto. E aí eu já digo o seguinte para você, viu, Léo? E Rosana e demais. Inciso 8. Inciso 8 vai logo, ó, dar uma cacetada nessa letra D. Não tem nem conversa. Não tem nem o que falar mais. Letra E, da primeira questão. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução, que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, é comum e normal. Oxe, que maluquice é essa, rapaz? É comum e normal? Errada. Nós vimos ali no inciso 10, viu, Léo? Anote aí você e passe para a Raí quando saiu da aula. Inciso 10. Não é permitido procrastinação do servidor público. Não é permitido que ele atrase, retarde, forme longas filas, ou que haja de forma negligente, conforme inciso 11, com relação à ordem hierárquica. Né? A ordem do chefe hierárquico. Então, o inciso 10 vai dizer o quê? Não é permitido, não é comum, não é normal. É incomum, é inormal. Né? Não é, e anormal, perdão. Você chega aquelas filas ali da Caixa Econômica, o pessoal recebeu auxílio emergencial, é normal aquilo ali? Não é. Seja por conta de infraestrutura ou por conta de desídia, por conta de negligência, né, do servidor. É infração ética se o servidor age de forma a procrastinar, a não atender ao servidor, ao cidadão, né, procrastinando o serviço público. Vamos lá. Segunda questão. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, na parte das regras deontológicas, letra A. O exercício da vida pública deve ser considerado como exercício profissional e, portanto, se integra na vida pública de cada servidor. O exercício da vida pública se integra na vida pública de cada servidor ou se integra na vida privada? Não é a vida privada? Que a gente leu lá no inciso 6. O exercício, né? O exercício da vida pública se integra na vida privada do servidor. De forma que você tem que ter o cuidado com as suas ações na vida privada para que não maculem, não atinja. Ocorreu uma troca de... Isso também. Troca de palavras. Correto. Massa, Léo. Léo, você tá retado, viu? Gostei. Ainda teve a troca de palavras. Mas além da troca de palavras, viu, Léo? A sua vida privada, velho, não pode estar dissociada da vida pública. Certo? Imagine o governador Rui Costa, né, comendo água e indo para a praia, desrespeitando o isolamento social. Ah, é minha vida privada, lá eu sou governador, aqui eu sou cachaceiro. Não pode. Né? Não pode o prefeito de Salvador, o governador. A sua vida privada acompanha a vida pública e vice-versa. Então, como agente censitário, você também tem que ter esse dever ético. Né? Beleza, então a letra A está errada, já logo de início. Letra B. A atuação pública, deixa eu pegar logo aqui, ó, para vocês. Aqui. 6. Deixa eu marcar aqui.
Ainda tem outra coisa, viu? Léo estava ligado aqui. Função pública. Certo? E lá diz exercício da vida pública. O inciso 6 fala o quê? Função pública. Tome cuidado com essa troca de palavras e de termos, porque podem levar vocês a errar uma questão. Função pública, tá certo? Se integra onde? Na vida particular. Então, letra A gente já sabe que está errado. Letra B, a atuação pública. Opa! O inciso 6 fala em função pública. Aqui está falando atuação pública, peixe. Que negócio é esse? Meu irmão, se ligue. Tem alguma coisa errada aí. Fique de que quer. Vamos lá. Vamos prosseguir. A atuação pública deve ser entendida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida diária de cada servidor. Eu acho que está errada, né? Que aqui fala função pública, lá está falando de atuação pública. Tá certo? E fala de vida particular. Não é vida diária. Vida particular é a vida privada, a sua vida privada, a sua intimidade. O que é que você faz na intimidade que pode repercutir na vida pública, na sua função pública. Letra C. A participação. Valeu, Leila, valeu. Certo? Mas, ó, deixa aqui depois, deixa aqui escrita a sua dúvida aí que eu vou tentar responder, viu, Leila? Saia, mas deixa a dúvida aí que eu vou ler e vou responder. E aí você pega depois, tá bom, minha filha? Viu? Mas segura aí até as 20 horas, para ver se a gente contempla a sua dúvida. Se for sair antes, escreve para a gente aí. Valeu, Leila. Então, veja bem. A participação do funcionário público deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular. Tenho as minhas ressalvas, porque o inciso 6 fala em função pública e não participação. Participação em quê, meu irmão? Participação em que diabo? No BABA, na Sociedade de Economia Mista, enfim, né? Eu acho que está errada, viu, Léo? Viu, Leila? Viu, Osana? E demais que estão aí com a gente. Letra D. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Opa, função pública. Vamos lá. Vamos ver aqui. Portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Me parece a mais correta. Letra E. A atividade pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida pública. Aqui a gente atira logo, que é a vida privada. A vida privada do servidor se integra à função pública. A letra correta, meus amigos, é a letra D. Letra D, porque quando a gente vai ler o inciso 6, ele está falando de função pública. Deve ser entendida como exercício profissional e se integra na vida particular. Certo? Preste atenção. É chatinho? É chatinho, mas a literalidade é essencial. Você saber os termos corretos. Quando eu grifei ali, eu quero que você depois faça um exercício desses termos, certo? Desses termos específicos que podem cair na prova e, se trocados, vão lhe confundir. Como o cara botou dissociável quando é indissociável. Muda a palavra e muda o sentido também. Vamos lá. Terceira questão. O servidor público, quando convocado, como determinado pela legislação a atuar de forma ética, não tem que decidir somente entre o que é legal e ilegal. Ok. Mas principalmente entre o que é oportuno e inoportuno, conveniente e inconveniente, honesto e desonesto, público ou privado. Bem, vamos lá ao inciso 2. Vamos lá, vamos buscar o inciso 2 que fala sobre isso. Gente, eu botei os temas ali em cada inciso para que vocês, quando chegarem na prova, não tenham dificuldade. Saibam qual é cada inciso do que está se tratando sobre as regras deontológicas, sobre as regras éticas. Certo? Vamos lá, passou demais. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Ok. Assim não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo ou o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Principalmente. Voltando à questão, o que é que a questão nos diz? Eu devo escolher sobre tudo isso aí, entre o legal e legal, oportuno e oportuno, conveniente e conveniente, mas o que é principalmente, o que está em evidência e mais importância que eu devo optar nesse momento, entre o honesto e o desonesto, portanto, a letra C. É o que está lá no inciso 2 do Código de Ética, nas regras deontológicas, nas regras éticas de conduta do servidor. E vamos para a nossa última questão. Em relação à ética na administração pública, a Constituição Federal Brasileira estabelece que a administração pública, direta ou indireta, obedecerá, dentre outros, os princípios de. Quais são os princípios, minha gente? Eu não gosto de macete, mas lhe ensinei para que vocês não esqueçam. Na hora da prova, bateu branco, lembra do peixe. Ó, aquela regra besta, bestalhada, mas que funciona. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É limpe, viu, Mariane? Não é limpe, não. Limpe é o meu afilhado, rapaz. Oxi. É limpe, mulher. Pelo amor de Deus, viu? Isso, valeu. Ah, corretor. Tá perdoado, viu? Marlane, eu também falei Mariane aí. Tá todo mundo errado. Bianca Ceta, deu risada também, né? Viu? É limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Marlane, não esqueço mais. Marlane Rocha Bispo. Viu? Vou botar você nas minhas orações, minha filha. Para passar você todo mundo aqui do curso. Então vamos lá. Letra B, exatamente. Rapaz, Leonardo está arretado. Fernanda, isso. Legalidade e moralidade. Não tem lealdade. Lealdade é o quê, rapaz? É a relação de Rita, da música de Thierry com o cara que é da facada? Não tem lealdade. Autoridade piorou. Liberdade de quê? Credibilidade. Nada disso aqui é princípio, somente a letra B. Isso. Trocamos. Fechou. Então vamos lá. Gente, nós finalizamos com as nossas questões. Eu quero que vocês agora façam suas perguntas. Leila está indo aí? Ou já foi? Já adiantou o lado? Leila! Leila já se picou, gente? Ou está com a gente ainda? Cadê? Leila deixou a questão? Tem uma reunião. Eu estou curtindo nossos encontros. Gratidão, até o próximo. Ô, Leila, foi embora, não perguntou um negócio, rapaz? Alguém lembra qual é a pergunta de Leila aí que eu não vi? Ângelo Mota, tem a rede social diz respeito à função pública? Claro, viu, Ângelo? Não demole não, meu filho. Não vacile, não. Você é agente público, começou a postar coisas lá que podem interferir na sua função pública. Olha, veja bem, Ângelo. Eu não sei se vocês viram o vídeo daquele rapaz que era do Batifum, que é advogado também. O nome dele, Timbó. Ele é advogado de direito autoral. Ele estava falando sobre pandemia, um policial falou lá, né? Proferiu um palavrão, chamou ele mandou ele tomar não sei aonde. Foi um lance desse aí. Ora, isso tem uma repercussão. Teve uma repercussão, inclusive, dentro da corporação, em que foi instaurado um processo administrativo para apurar a conduta dele. Ah, mas o policial estava de folga, estava na rede social. Mas a sua vida privada repercute na sua função pública. Beleza, Ângelo? Faça uma revisão na sua rede social o mais breve possível. Olha para Leonardo aí, ó. Tá no toque a Ângelo. Ok. Antes do término do slide, Leila queria o quê, minha gente? Aqui. Leila queria que falasse do inciso 1, não foi? Espera aí que eu vou voltar. Falar aqui no inciso 1, em homenagem a Leila que nos deixou. Gente, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Hein? Ficou tudo ok? Antes da gente finalizar. Eu vou falar do inciso 1 aqui, em homenagem a Leila, tá? Ok? Opa! Quarta-feira, estamos juntos de novo. Vocês comigo, vocês com peixe. Tá bom? Vamos lá. Compartilhar com o slide e aqui homenagem a Leila,
com relação ao inciso 1. Não saio, não. Em homenagem à Leila, vamos ficar todo mundo juntinho aqui e dar a explicação. Tá? Dê uma lida, gente, nas regras deontológicas, para a próxima aula vocês estarem afiados, tá? Com o próximo assunto, a gente vai dividir em debates de cada parte do Código de Ética e resolução de exercício. A minha programação é depois de esgotar os assuntos, a gente começar a fazer exercícios para massificar, tá? 18h30, Osana. Osana, lembra a Leila, viu? Ela se mandou, mas depois chamei ela aqui. Dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais, inciso 1 do Código de Ética. Exatamente. Deixa comigo, Marina. Olha, dignidade e decoro está relacionada à imagem que nós temos da sociedade em relação aos nossos atos e, no caso da administração pública, às suas ações, ao serviço público. O que é que esse mandamento ético determina? Que você tem que ter o dever e a obrigação ética de zelar pela sua imagem do serviço público. Ter o decoro, né? Ter o cuidado com o que nós chamamos do direito de honra objetiva, o que a sociedade vê, enxerga e pensa do serviço público que vocês pertencem, irão pertencer no IBGE, e da função que vocês irão exercer, certo? Pautando a sua atuação por zelo, por cuidado, pelo cuidado técnico, profissional e moral, né? Pela eficácia no tocante aos resultados, objetivados, desejados na sua função, a eficiência, né, na sua função enquanto agente censitário, aliados à consciência moral, os princípios morais que regem a administração pública, no exercício do cargo ou fora dele. Veja bem, exercício do cargo ou fora dele. Isso se liga àquele inciso que fala sobre sua vida privada, que está ligado à função pública. Certo? Então, o zelo, o decoro, em relação à imagem, à eficácia e eficiência, deve ser respeitado e observado tanto no exercício da função como fora da função. Tá certo? E aí, lá embaixo ele vai falar sobre preservação da honra. Seus atos e comportamentos e atitudes são direcionados para a preservação da honra, da imagem e da tradição do serviço público como um todo. E em especial das pesquisas estatísticas geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade no tocante à eficácia e eficiência, custos e ônus para os cidadãos. Tá certo? Gente, alguma dúvida da aula de hoje que a gente possa resolver aqui? Tá tudo ok? Tranquilo? Então, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Estaremos juntos na quarta. Muito obrigado por estarem participando, certo?